Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. São muitas as publicações que chegaram, vou dividir em diversos vídeos aí, então teremos bons domingos aí com vídeos de aquisições com breves resenhas, ainda mais com essa quarentena, né? Vamos iniciar aqui com a edição histórica do Hellboy, o volume 11. O Monstro de Vargu e outras histórias, que traz diversos artistas convidados, além do próprio Mike Mignola, obviamente. Nós temos Richard Corbin, Kevin Nolan, Scott Hampton, Duncan Fegredo, Sebastian Fiumara, Mike Norton, entre outros. O trabalho que a editora Mitos vem fazendo com o Hellboy realmente merece aplausos. Está lançando tudo do personagem, colocando as edições ônibus, né, que traz em ordem cronológica as histórias do Garoto do Inferno. Fica a dica das publicações e, obviamente, essa daqui vai ter resenha muito em breve para vocês. Além de Palomar, publicação de Gilbert Hernandes, saindo aqui no Brasil pela editora Veneta. Ela que tem lançado diversos álbuns desse quadrinista que é mega premiado. Uma das suas obras mais famosas é Love and Rocket. De qualquer forma, vai ter resenha desse material aqui no canal. Agora, DC Comics com Jovens Titãs e Exterminador. Um crossover aí envolvendo o grupo de Jovens Titãs com o Exterminador. Eu pretendo resenhar os 3 últimos volumes lançados até agora. Eu acho que vai ter só mais um, que é o 7º, mas em breve vai ter resenha do volume 4, 5 e 6 do Exterminador, e talvez eu coloque junto essa publicação aqui também. Superman Ano 1, volume 1, publicação do selo DC Black Label, material da editora Panini Comics, com Frank Miller e John Romita Jr. Galera, acabou faltando uma informação na resenha que eu fiz dessa publicação. Sim, eu já comentei sobre ela, dá uma olhada. Esse Superman aqui, ele é do universo de Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, aquela obra que o consagrou, né, definitivamente como um dos maiores quadrinistas de todos os tempos. Então, este Superman aqui, galera, não é aquele da linha cronológica normal, mas sim daquele universo em que o Batman está mais velho, né, e estava aposentado, aí voltou ativa, confronta o próprio Superman. Então nós vamos ter a origem deste Superman do universo de DK, beleza? Os livros da magia, volume 2, Hora das Histórias, do selo DC Black Label, que, para quem não sabe, substituiu o selo Vertigo. Eu ainda não resenhei o volume 1, mas dessas novas publicações do universo de Sandman, que nós temos Sonhar, Lucifer, Livros da Magia, enfim, eu resenhei o volume 1 de Sonhar. Então, se você tiver curiosidade, dá uma assistida na resenha aqui do canal Central HQs. Marvel Comics com Novos Mutantes, Almas Mortas, publicação que eu já li e vai ter resenha nessa semana. É um material ok, mais ou menos assim, passável, que basicamente vem na onda da produção do filme dos Novos Mutantes, que cada vez é adiado, parece que o filme nunca vai sair, mas fiquem ligados que vai ter resenha dessa publicação. O Defunto Logan, volume 2, Bem-vindo de Volta Logan, volume final, que vai trazer os roteiros do Ed Brisson, contando as últimas histórias do velho Logan, já de volta ao seu universo de origem. Uma terra alternativa, onde o Wolverine acabou massacrando os mutantes, aí depois ele foi parar no universo 616 e retorna ao universo distópico de onde ele surgiu. Vai ter resenha dessa publicação também. Fabulosos X-Men, volume 4, Sempre Fomos, finalizando essa série Fabulosos X-Men. Eu já resenhei os 3 volumes anteriores, os 2 primeiros são bem fraquinhos e dão origem à era do X-Men, e nossa senhora, também é fraco. O volume 3 as coisas melhoram um pouquinho, fica mais legível. Eu acredito que esse volume 4 vai basicamente manter o nível do volume 3 e em breve vai ter resenha dessa publicação. Asgardianos da Galáxia, volume 2, Batalha em Midgard. Galera, eu já resenhei também o volume 1 desse material e achei bem decepcionante. Eu esperava mais dessa publicação, achei arrastada, bobinha, uma história qualquer coisa. Vamos ver se nesse volume 2, pelo menos as coisas melhoram um pouquinho mais, e também vai ter resenha em breve, né? Afinal, estamos de quarentena, eu vou aproveitar para colocar minha leitura mais em dia, ainda que eu tenha as crianças em casa, eu vou tentar achar um tempinho para isso.
Para finalizar a parte de aquisições, a Espada Selvagem de Conan, o volume 15 e o volume 16. Eu já comentei que eu faço assinatura da Espada Selvagem de Conan, é uma coleção em parceria da editora Panini com a editora Salvat. Meus amigos, como eu sempre digo cada vez que eu mostro essas publicações, as capas do Conan são realmente espetaculares, sensacionais, né? Ó, esse aqui é do Nestor Redondo e essa aqui é de Noren. Ah, só grandes mestres aqui fazendo capas para o Cimério. E agora vamos às breves resenhas. Começando por Canil, de Rodrigo Ramos e Marcel Bartolo, do selo Carniça. Eu já resenhei algumas publicações desse selo, são materiais voltados mais para o terror e o horror. E aqui nós temos uma publicação que tem um bom acabamento gráfico, eu gosto demais da arte do Marcel Bartolo, é um dos meus artistas nacionais preferidos. Tem aqui essa mãozinha, né, a grade, tá entendendo? Canil. É um presídio que nós estamos falando. Nós temos aqui a história de uma garota que acabou sendo morta e quem é capturado, ele é filho de uma pessoa muito influente, mas mesmo assim não teve como, ele acabou sendo preso. E a vida na cadeia, meus amigos, não é nem um pouco simples. As pessoas acabam sendo desumanizadas, muitas delas talvez nem cometeram aquele crime tão grave a ponto de ficar naquela situação tão degradante. Outros, obviamente, mais do que merecem passar por uma situação onde elas realmente vão sofrer e lembrar dessa experiência para o resto da vida. E aqui nessa história nós temos algo mais metafórico relacionado aos reclusos dentro do sistema prisional brasileiro. E esse paralelo é feito com o mito do lobisomem. Mas não é aquele lobisomem que a gente já viu em filmes hollywoodianos principalmente, mas a versão brasileira do mito do lobisomem, que é basicamente o homem virado do avesso. São criaturas bem mais horripilantes do que aquele homem que se transforma num lobo maiorzão e tal, muito feroz também. Não que não dê medo, mas o homem virado do avesso pode ter certeza que é bem pior. De qualquer forma, nós temos aqui uma construção narrativa bem interessante que tenta passar uma certa mensagem. Além da história ser bem conduzida, a arte do Marcel Bartolo é um show à parte. Você bate o olho e você reconhece esse traço bem característico dele, que além de um grande desenhista, ele também é um grande colorista. A arte dele fica sensacional, principalmente quando tem cores que são muito bem empregadas. Você percebe que são cores mais escuras, exatamente para dar um clima mais sombrio para esse quadrinho aqui. Olha só, galera. Uma publicação que eu indico para vocês que venha mais material do selo Carniça. Quem gosta de terror e horror, com certeza vai curtir esse material. Tex Willer, As Aventuras de Tex Quando Jovem, volume 13, A Armadilha de Mephisto. Publicação da editora Mitos. Eu já resenhei todos os volumes anteriores e ao contrário das publicações tradicionais do Tex, que traz histórias com arcos fechados, desde o volume 1 você tem uma sequência de história que faz com que o leitor precise ter lido o volume anterior. Porém, a partir do volume 10, nós temos uma história mais fechada que leva até esse volume 13. Então, se você pegar essa publicação a partir do volume 10, você vai conseguir entender plenamente o que está se passando na vida do jovem Tex. E se eu já achava a publicação bacana, acima da média, o volume 10, 11, 12 e 13, então são 4 volumes que trazem um arco maior de histórias, que envolve o Tex Willer quando jovem, ainda uma espécie de forasteiro, fora da lei, ajudando na proteção do Abraham Lincoln antes dele se tornar presidente. E nós temos a participação do Mephisto, que é o arqui-inimigo do Tex Willer, mas é muito interessante como é conduzida a história, porque apesar deles estarem em confronto, em nenhum momento eles se encontram frente a frente. E isso serve exatamente para respeitar a cronologia do Tex, porque o primeiro encontro não se deu nessa época, foi em outra oportunidade. Então você percebe realmente todo o cuidado, o detalhismo, né, a preocupação dos roteiristas da publicação do Tex
No caso aqui é o Mauro Bozelli, nossa, dispensa comentários, né, em contar uma história que não contradiga as outras já contadas desse Ranger. E galera, a arte do Roberto De Angelis, meus amigos, esse cara é fenomenal. Eu acho que é um dos melhores artistas de publicações de faroeste que eu já vi. O que esse cara faz na construção de vestimentas, de cenários, de narrativa da história, a parte de tiroteio, de confronto, perseguição. Você tem aqui um trabalho artístico de primeiríssima qualidade. Realmente espetacular esse arco de histórias que se inicia no volume 10 e acaba nesse volume 13. Se eu fosse dar uma nota, eu daria com certeza no mínimo uma nota 9 para esse arco de histórias de Tex Willer. Dylan Dog, nova série, volume 8, Os Fantasmas Protetores. Publicação da editora Mitos. Material que eu já resenhei também os volumes anteriores e é sem dúvida uma das minhas séries preferidas. Lembrando vocês que nós temos duas séries do Tex nesse formato. Uma que só tem o Dylan Dog e a outra Dylan Dog nova série. E galera, essa publicação aqui, ela é muito bacana porque ela traz um humor maior do que a gente está acostumado na série do Dylan Dog. Basicamente na trama nós temos uma garota que vem de uma família muito abastada e que está prestes a se divorciar do marido. Ela recebe a informação dos fantasmas, ela é capaz de ver fantasmas, assim como o Dylan Dog, que o marido está prestes a morrer. Acontece que esses fantasmas são parentes dessa garota. E se ele morre, ainda estando casado com ela, ele vai ficar junto com esses fantasmas ali na casa. E ninguém suporta o cara. Então, a missão do Dylan Dog é impedir a morte do marido dessa moça. Só que ele está envolvido ali com jogatina, acabou ficando com a mulher de um cara muito poderoso, e ainda que ele pague as suas dívidas, esse débito de ter dormido com a esposa de um chefão não vai ficar barato. É uma trama que tem, obviamente, toda essa pegada sobrenatural, mas ao mesmo tempo bem mais leve, cômica. Grandes momentos tem essa série e um personagem que eu acho que talvez seja o melhor coadjuvante que eu já vi é o Groucho. Ele é um personagem simplesmente espetacular, tem tiradas assim inteligentíssimas e muito bem boladas. É um material muito bacana. Então fica a dica para vocês e para variar, tem toda aquela reviravolta dentro da trama. É um material que eu indico para vocês e você não precisa se preocupar porque cada um dos volumes de Dylan Dog traz um arco de histórias fechado. Então você não precisa se preocupar com o que veio anteriormente, beleza? O Fantasma Volume 5, publicação mensal da editora Mitos. Uma produção sueca trazendo histórias mais modernas do espírito que anda. Temos duas histórias dentro dessa publicação, O Culto do Fantasma e O Homem de Seis Dedos. O Culto do Fantasma é uma história bem bacana porque mostra o quão forte é o nome fantasma, dentro, obviamente, dentro desse universo aqui da publicação. Ele é um anjo vingador, um grande protetor, e a partir do momento que uma pessoa se veste de fantasma e tenta enganar as outras, várias pessoas são levadas a crer que isso é realmente um pedido do fantasma verdadeiro. Acabam sequestrando crianças, tudo em prol de uma causa que é bem absurda, mas obviamente não vou falar, você precisa ler a publicação. Uma história bem legal, se focando exatamente na imagem e no nome do fantasma e toda a repercussão que pode ocorrer caso ela seja levada para um mau caminho. E depois nós temos O Homem de Seis Dedos, que foi uma publicação que talvez seja a mais fraca dentre todas lançadas dentro dessas 5 edições que eu li até agora. Um cara também obcecado por poder e que traz um finalzinho ali bem corrido, bem xoxo, que envolve um certo parente do fantasma. Uma publicação bem genérica e qualquer coisa. Essa história eu achei bem desanimadora.
Achei fraquinha pro finalzinho corrido, mas de qualquer forma é uma série que eu indico principalmente para quem é saudosista e quer ler novas histórias do espírito que anda. Para finalizar, Conan o Bárbaro, edição número 5, série bimestral da editora Panini Comics, com essa belíssima arte de capa e de contracapa. Eu falo, Conan é foda, né? Série escrita por Jason Aaron, arte de Gerard Zaffino e Mahmoud Azhar. Galera, o Jason Aaron, ele tá fazendo um trabalho aqui de altos e baixos dentro da publicação de Conan o Bárbaro. Nessa edição, ele acaba acertando a mão, principalmente na história que é desenhada pelo Gerard Zaffino. Basicamente, o Conan volta para sua vila e lá ele se depara com todas as pessoas, inclusive parentes, dominados por um bruxo que o Conan obviamente acabou incomodando nas suas indas e vindas por diversas terras. E ele vai cobrar o seu preço do Conan. Uma história bem violenta, uma questão que envolve laços sanguíneos do Conan. Bem interessante essa publicação. Depois nós temos a outra que conta com a arte do Mahmoud Azhar, que é basicamente o desenhista oficial da série. Manda muito bem. E o Conan, ele se vê diante de algumas pessoas que estão isoladas e tenta protegê-las, mas a cada inimigo que ele enfrenta não são exatamente a imagem que ele vê. Ele reflete seus inimigos, os seus inimigos de antigamente nesses novos inimigos. Então ele não tem uma noção do que realmente está ocorrendo na realidade. Ó, gigantes de gelo não são exatamente gigantes de gelo. Ah, é uma história ok, nada demais também. A primeira, eu diria que com certeza é de maior destaque dentro dessa publicação. De qualquer forma, como eu disse, a série Conan o Bárbaro, com seus altos e baixos, eu acredito que a Espada Selvagem de Conan está mantendo uma média mais nivelada, sem variar tanto. Eu ainda acho que vale a pena acompanhar as duas, que são bimestrais, mas uma está na edição 3, essa está na edição 5, tinha que estar intercalando, né? Mas enfim, a distribuição da Panini acaba não ajudando muito. Mas é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!